Fala, meus queridos! E aí, tudo bem com vocês? Aqui é o Felipe Lintes e sem enrolação, bora pro nosso assunto. Vergonhosa! Esta é a melhor palavra para adjetivar a entrevista da artista Daniela Mercury no programa Roda Viva. Mais uma vez, ela voltou a atacar o presidente Jair Bolsonaro, o classificando como autoritário, ditador, tudo isso pelo simples fato dele ter implementado uma nova política dentro da cultura, em especial na Lei Rouanet. Claro que Daniela Mercury não deixou também de apoiar mais uma vez Luiz Inácio Lula da Silva, disse que o Brasil finalmente respira democracia, mas aqui, meus amigos, eu separei todos estes melhores barra piores momentos e vamos juntos analisarmos tintim por tintim. Bora lá! Margareth Menezes no Ministério da Cultura, e quando ela foi nomeada houve uma certa crítica aqui e ali, e você saiu em defesa do legado que ela tinha como música, como artista baiana, brasileira, e defendeu a indicação. Queria que você dissesse o que você espera desse mandato dela à frente do Ministério da Cultura, sendo que a gente já teve outro baiano ilustre, Gilberto Gil, nessa mesma cadeira, e quais você acha que são os desafios maiores que ela vai enfrentar diante desse desmonte que a gente viu? Bom, em primeiro lugar, a jornalista Vera Magalhães deixa de maneira muito explícita o seu posicionamento político ideológico, dizendo que a cultura estava respirando ares extremamente sufocados, que o presidente Jair Bolsonaro perseguiu artistas e, ao mesmo tempo, exalta, na verdade, o pífio papel que Gilberto Gil, à frente do Ministério da Cultura, teve na gestão do PT. Ele ficou poucos meses comandando a pasta. Bom, e aí vem a resposta da artista Daniela Mercury, a pergunta que nós acabamos de escutar. Vamos lá. O que eu espero? Eu tenho certeza que Margareth, pela trajetória dela, pela carreira dela no mundo, pela compreensão, pela visão de mundo dela, que ela tem total capacidade de contribuir muito, né, na reflexão de como a gente pode melhorar o ambiente cultural e favorecer a todas as políticas públicas relacionadas à cultura. Obviamente ela não é gestora, nenhum de nós é, nenhum artista é gestor público. Ou seja, Daniela Mercury admite que Margareth Menezes, como ministra da Cultura, é uma pessoa que não tem capacidade de gestão pública dentro da área. Mas, para Daniela Mercury, tá tudo certo. Até porque este é o governo que ela ajudou a eleger. Então fica difícil ela dar o braço a torcer e criticar uma nomeação feita por Lula para uma pasta tão importante que não possui o conhecimento na gestão pública da cultura, né? Para ela, tudo bem, o que importa é que a amiga dela tá lá, é que agora provavelmente, né, a farra da Lei Rouanet vai voltar, né? Quem diga a dona Cláudia Raia com 5 milhões de reais que voltou a ter autorização para poder captar. Bom, vamos continuar. Mas a contribuição dela, eu acho que é da percepção, né, de representatividade, obviamente, de uma mulher negra, nordestina, uma cantora experiente, uma mulher de 60 anos, uma mulher que tem carreira internacional, que é da periferia de Salvador, né? Pronto, a maior competência dela é ter nascido no Nordeste e ter uma coloração de pele específica. Acho que esse é o currículo dela. Do bairro da Ribeira, que eu sempre Gil cantando domingo no parque. Ela traz essa clareza do que é a música periférica, de como é que a nossa música nordestina tem dificuldade de chegar no grande centro, de como a gente faz para exportar a nossa música, as questões que a gente vem vivendo, as dificuldades do setor. Obviamente, quando a gente fala em Ministério da Cultura, são todas as artes, equipamentos públicos, fundações, autarquias, e ela vai se apropriar disso. Mas tem muita gente preparada ali, né? O Márcio, que é o secretário, também tem uma experiência de gestão, não é tão ampla, mas ele tem conversado muito. Aí tem um secretário de cultura, que a Daniela Mercury lembra, que não tem muita experiência na gestão de cultura também. Putz, olha, estamos bem encaminhados, hein, bicho? Saudades da época do governo de Jair Bolsonaro, onde a nomeação de secretários e ministros não era pela coloração de pele, por ser homem, mulher, baixo, magro, gordo, não. Era pela capacidade técnica de gestão pública, de respeito ao dinheiro do povo brasileiro. Mas tudo bem, vamos continuar. Porque a ideia de Lula é fazer um governo participativo, né? E eu acho que Margareth vem muito contribuir nesse sentido. Além dela ser muito capaz, ter essa percepção e ser uma pessoa muito boa, e boa mesmo, ela é muito flexível, ela é muito amorosa, ela é muito aberta, ela escuta todo mundo. Ah, esqueci, tem mais algumas qualificações da nova ministra da Cultura. Ela também é uma pessoa amorosa, ela é uma pessoa aberta. Olha, show de bola, não tinha pessoa melhor para comandar a cultura, bicho. Ela quer escutar, então as pessoas de cinema vão chegar, as pessoas de todas as áreas de cultura popular vão chegar com suas demandas e eles lá vão tentar ver como é que eles equalizam. Eu acho que o Brasil deve à cultura, independentemente desse último governo que paralisou e que teve esse caráter de censura, né, que eu também denunciei na OEA e vim pontuando também lá no Observatório de Direitos Humanos
do judiciário falando de como a gente poderia destravar as políticas públicas relacionadas à cultura durante esses últimos anos do governo de Jair Bolsonaro, que atacou diretamente os artistas e as artes. Eu tive a chance de participar dessa campanha para eleger Lula, que realmente veio a ser a pessoa capaz de manter a democracia viva brasileira, né? Então, o meu trabalho para elegê-lo foi também de interlocução sobre cultura e tudo. Então, estou trazendo essa questão porque eu disse para ele que achava que nunca nenhum governo tinha conseguido fazer o que a cultura merecia que fosse feito, nem o que está previsto na Constituição, que é tudo muito tímido, o investimento na cultura, e que é um dever constitucional. É o que eu espero que aconteça, então, junto com a sua pergunta sobre o que é que eu espero sobre o Ministério. Aí eu vou dizer o que é que eu sonhei, o que é que eu espero desde sempre de qualquer ministro, de qualquer gestor e do grupo que vai cuidar das artes no Ministério, porque é um grupo muito grande de pessoas. Opa, pera um pouquinho aí. Para tudo aí! É isso mesmo que a gente acabou de escutar. Uma artista de grande nome no Brasil afirma que um governo que acabou de ser concluído era perseguidor da cultura, era um governo que censurava artistas. Daniela Mercury, baseado no quê? A senhora está falando isso pelo simples fato do governo de Jair Bolsonaro ter implementado uma pesada auditoria em todas as contas e contratos envolvendo a referida Lei Rouanet. A senhora chama de censura um novo remanejamento desses recursos, saindo para grandes artistas multimilionários como a senhora, como Ivete Sangalo, como Cláudia Leite, né? E indo para pequenos e médios produtores musicais. Essa melhor distribuição dos recursos é o que a senhora chama de censura? Será que a senhora está chamando de censura o fato de Jair Bolsonaro ter ordenado que, através dessa mesma auditoria que acabei de citar, fosse bloqueado por um período de 3 anos a concessão do benefício de financiamento da Lei Rouanet para o Grupo Globo de Comunicação, mais especificamente para a Fundação Roberto Marinho, que é ligada à Globo? E ainda devolução de milhões e milhões de reais? É isso que a senhora está chamando de censura? A senhora chama de censura o não que Jair Bolsonaro deu para vários artistas multimilionários, repito, como a senhora, que tentaram captar milhões de reais da Lei Rouanet? A senhora classifica de censura o fato de artistas, como por exemplo uma Cláudia Raia, sequer ter tentado captar 5 milhões de reais no governo de Jair Bolsonaro pela mesma Lei Rouanet, porque ela já sabia o não que ela iria receber? Então quer dizer que respeito ao dinheiro do povo brasileiro, auditoria nas contas e contratos, melhor remanejamento dos recursos, a senhora classifica tudo isso como censura? É isso mesmo? Bom, eu espero que não, tá? Não estou afirmando que a senhora está falando isso. Eu espero que não seja isso. Bom, e se já não bastasse tudo isso que nós vimos aqui, vem a pergunta de outro jornalista. Bom, se liga só no naipe da pergunta e detalhe, o rapaz não consegue nem esconder a ideologia que defende. Olha isso. Daniela, quando você lançou o disco mais recente, que é o Baiana, né, veio aí depois das eleições, em dezembro, e você fez um comentário que me deixou com uma curiosidade que eu talvez não quisesse que se concretizasse. Mas se o resultado das eleições fosse outro, qual seria esse disco? Prestou atenção? Eu sonhei com algo que eu não queria que se concretizasse. No caso, se referindo à eleição de Jair Bolsonaro. Ai, jornalismo, vamos lá. Você ainda comentou que então eu acho que eu ia fazer um disco né? de trap político, de rock, é uma forma de falar, mas assim, ia fazer um disco contestador, revoltado, pra lá de Apesar de Você, ia dar louca. Se Jair Bolsonaro ganhar essas eleições, a senhora poderia fazer isso muito bem. Até porque nós efetivamente estaríamos em plena democracia, né? Detalhe, não estou dizendo que a gente não está vivendo uma democracia, tá? Quem sou eu para ficar questionando qualquer coisa aqui? Né? Eu só estou falando que com o governo de Jair Bolsonaro, a senhora poderia continuar fazendo sua posição política, tanto é que a senhora não teve redes sociais aí, né, sofrendo qualquer tipo de sanção, nada durante esses últimos 4 anos. Pelo menos a parte de Jair Bolsonaro, parte do governo federal, que eu saiba, a senhora, né, não passou por isso. E eu defendo que a senhora faça oposição, eu defendo que a senhora fale o que bem entender do Bolsonaro, né? Dependendo do que for falado, aí também tem responsabilidades, né, jurídicas em relação a essas falas, acusações aí que podem vir a ser feitas, né? Pela senhora e por qualquer outro artista, qualquer outra pessoa. Mas, sem problema, né? A senhora passou 4 anos fazendo oposição a Jair Bolsonaro, a senhora tá aí fazendo, né, fez show para cima e para baixo, fez seu carnaval, ganhou milhões e milhões de reais. Eu não tô entendendo, bicho, eu não entendo. Da onde que essa turma tira que Bolsonaro promoveu a censura com artistas, perseguiu a cultura, eu não sei aonde. Só porque ele fez uma auditoria, só porque ele remanejou recursos, só porque ele disse não para artistas multimilionários, só porque ele disse não para milhões e milhões de reais para a Lei Rouanet. Que coisa interessante. Continua. Não tinha condição, né? A gente estava num... A gente
a gente foi se metendo numa cilada terrível no Brasil, que eu até hoje tenho a sensação de que as pessoas não perceberam a gravidade de onde a gente está, do que a gente passou, do que foram esses anos, né, desde o golpe de Dilma, que realmente se confirmou como golpe. Realmente se confirmou como golpe. Bom, eu não sei se a Daniela Mercury sabe, mas o impeachment é previsto na Constituição Federal. Qualquer presidente da República, ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro de Estado, todos eles podem ser alvos de processo de impeachment. Isso está na Constituição, né? E deputados e senadores votaram, pela grande maioria dos votos, pelo sim a derrubada de Dilma Rousseff, pelo simples fato dela ter cometido crime de responsabilidade fiscal, que está na lei do impeachment. E a destruição da nossa democracia, do jeito, né? E a gente quase perde pescoço, né? No Brasil, a nossa democracia, de uma vez, ia ser trágico para tudo. Não estou falando de cultura, estou falando para tudo, para o país. Tanto é que Caetano, no final dos anos de 2021, ele fala que não sabia se o Brasil ia conseguir reverter a situação. A gente está agora aqui, nesse verão, vocês acham que a gente reverte? Acho que reverte. Acho que a gente está caminhando fortemente com passos largos e confirmando a nossa democracia. Mas que é fácil, não. A gente tem que reconstruir todo o estrago que a gente fez. A gente precisa repensar, são temas contemporâneos de extrema importância. Eu estou dando descanso, porque reclamam muito que eu falo de política o tempo inteiro. Fiz todas as minhas músicas, Pepe Carnaval, Rainha da Balbúrdia, Samba Presidente, tudo falando disso. E o Samba Não Pode Esperar, que está nesse álbum, né? Só para Mano, a Daniela Mercury, vocês perceberam que ela está entrando em contradição a todo momento. E agora não foi diferente. Ela acabou de falar que ela passou os últimos 4 anos fazendo música de oposição ao presidente Jair Bolsonaro. Mesmo com críticas mais indiretas, mas sempre voltadas a Jair Bolsonaro e suas políticas governamentais, especialmente no setor da cultura. Mano, e ela ganhou dinheiro com isso. Como que ela tá falando? Ela mesma prova. Como que ela tá falando que ela viveu censura, que o Brasil era uma ditadura, que o Brasil era isso, que o Brasil era aquilo, que Bolsonaro perseguia artista. Bicho, essa mulher cresceu ainda mais a carreira dela nos últimos 4 anos. Porque ela pegou o público que não gostava do presidente Jair Bolsonaro e trouxe ainda mais pra ela. E fez quem até mais ou menos gostava de Jair Bolsonaro, votou em 2018, especialmente só no segundo turno, para não votar no Haddad, acabou também trazendo esse público para ela, que passou a consumir os produtos dela. Eu não entendo, cara, sério. Lembrar que a gente não pode esquecer do fascismo que tomou o Brasil e que ainda está aí presente e com muita gente defendendo. A gente tem as instituições brasileiras com muita gente bolsonarista ainda, a gente tem políticos eleitos, a gente tem aí qual álbum? Eu estou respeitando o tempo, Luana. Passar pelo menos um mês, né? Assim, um mês de governo, um mês de descanso para cantora, carnaval, aí depois do carnaval, aí a gente vai ver. De repente eu faço até outro disco. A gente vai produzir um disco aí de algum gênero, vou chamar o Sepultura, fazer alguma coisa. Ai, esses artistas são impressionantes, vivem em um mundo paralelo. Ô, Daniela, deixa eu te falar outra coisa. A senhora falou que nós não estávamos em uma democracia, né? E na sua opinião, nós estamos vivendo uma hoje. Tá bom. Agora, deixa eu só te perguntar uma coisa. A senhora acha democrático um presidente da República financiar com dinheiro público via BNDES reconhecidas ditaduras ao redor do mundo, incluindo Cuba, Venezuela, Moçambique? A senhora acha isso correto? A senhora acha isso uma atitude democrática? A senhora acha, inclusive, esta foto que está aí na tela, uma verdadeira representação da democracia? Deixa eu só ilustrar. Tá aí na foto Dilma Havana Rousseff e Luiz Inácio Lula da Silva ao lado de notados ditadores da América Latina, como Fidel Castro, Hugo Chávez, Nicolás Maduro. A senhora acha essa foto democrática? A senhora acha que as pessoas que estão nessa foto defendem a democracia? Detalhe, essas são as mesmas pessoas que estavam no poder e tem uma que tá aí na foto que venceu as eleições agora, no caso o senhor Lula. Bom, beleza. Pois é, pessoal, cada uma que nos aparece, né? Olha, agora eu vou encerrando por aqui. Meu nome é Felipe Lintes, te vejo na próxima oportunidade ou no próximo vexame que algum artista vai protagonizar. E tchau, tchau.